acham natural. Estamos falando do assédio sexual no ambiente de trabalho. Mulheres que precisam do emprego e que enfrentam um jogo de sedução constrangedor. É abuso de poder sobre subalternos. Os assediadores geralmente são diretores, empresários, gerentes, chefes de seção, executivos, produtores de TV. Mas não podemos esquecer do colega que ocupa um cargo simples na empresa e que não resiste a dar uma cantada ou fazer aquele elogio malicioso. E quando o poder e a autoridade diante do subordinado se tornam uma ameaça ou exigência sexual, aí é que surgem histórias como essas. Ele levantou comigo, trancou a porta e me jogou contra a parede. São tantos casos que nem o homem mais poderoso do mundo escapou de denúncias. E quem não se lembra do galã de TV que, por causa de uma atitude irresponsável, levantou o movimento Mexeu com Uma, Mexeu com Todas? Eu torço muito para que cada vez mais a gente tenha força e que a opinião pública também, né, engrosse essa torcida, né? Esses e outros casos, e até mesmo de homens assediados, só reforçam o debate que nem sempre é discutido, porque as vítimas se escondem. Mas isso parece estar mudando, principalmente depois da notícia bombástica envolvendo um diretor de Hollywood e alguma das atrizes mais famosas do mundo. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino. 3 estrelas de Hollywood premiadas com o Oscar. Mas elas têm outra coisa em comum. Estão entre as dezenas de mulheres assediadas por este homem. A Harvey Weinstein era uma das pessoas mais poderosas de Hollywood. Empresário, executivo e fundador de uma das maiores produtoras de filmes da história. Era ele quem decidia as atrizes que iriam ficar em cada papel de grandes sucessos do cinema. I heard you were a poet. I was a poet till now. Shakespeare! A empresa dele conseguiu, ao longo do tempo, 80 indicações ao Oscar. Os agradecimentos a Harvey eram frequentes quando as estrelas iam receber os prêmios. Harvey, thank you for killing whoever you had to kill to get me up here today. Agora ele é o personagem principal de uma denúncia do jornal The New York Times, um dos mais respeitados do planeta. Segundo a publicação, Harvey acumula denúncias de assédio sexual há décadas. As acusações são de assistentes, modelos, funcionárias e atrizes famosas, como Ashley Judd. Ashley contou ao jornal que foi convidada no início da carreira para um café da manhã num hotel para discutir um novo personagem. Mas não foi isso que aconteceu. Harvey apareceu de roupão e perguntou se a atriz poderia fazer uma massagem ou assisti-lo tomar banho. Ashley conseguiu fugir da armadilha, mas não foi assim com todas as mulheres assediadas. Dias depois da publicação, foi a vez de uma revista americana trazer escândalos ainda mais graves. 3 mulheres disseram ter sido estupradas pelo produtor. Entre elas, a atriz italiana Asia Argento. O padrão das agressões era quase sempre o mesmo. Harvey chamava uma atriz para uma reunião em ambiente privado, pedia para ir ao banheiro, voltava de roupão e atacava a vítima. Ele tinha como foco principalmente atrizes iniciantes que precisavam dele para conseguir um papel num filme ou para iniciar a carreira, então elas tinham uma certa confiança nele. E aí ele marcava reuniões de negócios que no final não eram nada de negócios, chamava elas pro quarto de hotel dele e tudo mais, era uma coisa horrorosa. Mas sempre com esse padrão, então de atrizes aí de 20 e poucos anos ou modelos. Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar de melhor atriz por Shakespeare Apaixonado, uma das produções de Harvey em que ele próprio também venceu o prêmio por melhor produção. I would like to thank
Harvey Weinstein. Ela disse que foi assediada por Harvey bem antes disso, aos 22 anos, quando foi contratada para fazer outro filme produzido por ele. Eu era uma criança, tinha acabado de assinar contrato. Fiquei em pânico. Gwyneth negou o convite e contou tudo ao namorado da época, Brad Pitt, que foi tirar satisfações. Harvey pediu desculpas. Brad e Gwyneth nunca tinham contado essa história. Outra ex de Brad Pitt, Angelina Jolie, também foi uma das vítimas de Harvey no começo da carreira. A atriz não entrou em detalhes. Disse apenas que teve uma experiência ruim e, como resultado, optou por nunca mais trabalhar com ele. Kate Beckinsale foi a primeira atriz a dizer que era menor de idade quando foi assediada. Ela tinha 17 anos. Algumas das mulheres dizem que tiveram a carreira prejudicada ao negar as investidas sexuais de Harvey. Kate Beckinsale afirma que as propostas indecorosas dele acabaram com o empresário gritando, xingando e fazendo ameaças. As atrizes Mira Sorvino, Cara Delevingne e Rosanna Arquette afirmam que foram excluídas de projetos depois que rejeitaram os avanços do empresário. Segundo este especialista, não é raro que homens muito poderosos tenham esse tipo de comportamento. São 3 tipos de pessoas que agem dessa maneira. A primeira pode estar usando o trabalho para obter prazeres sexuais, prazer explícito. Eu quero fazer sexo, quero ter prazer. O segundo tipo usa a situação do sexo no trabalho para se impor, para abusar, para sentir-se mais poderoso. E o terceiro tipo, provavelmente nós encontraríamos alguém que obtém com o sexo um relaxamento, um alívio, e usa o alívio para equilibrar trabalho. Como uma pessoa poderosa, ele pode estar num dos 3 tipos, mas todos eles envolvem uma coisa: é abuso de poder sobre subalternos. Quer dizer, é sobrepor-se, é tentar impor ao outro o que ele quer pessoalmente, não para o trabalho. Muita gente se pergunta como foi possível esconder os assédios por tanto tempo. Harvey Weinstein conseguia desaparecer com as queixas, ameaçava as vítimas e comprava o silêncio delas. Segundo o mesmo jornal americano que fez a investigação, o empresário tinha até um valor fixo para acordos fora da justiça. Cada mulher que o acusava com razão recebia o equivalente a R$500 mil para manter tudo em segredo. Até 2015, o empresário fez acordos com pelo menos 8 vítimas. Em 2015, veio a primeira denúncia formal contra ele. A modelo italiana Ambra Gutierrez foi à polícia e o acusou de abuso sexual. Uma conversa entre os dois foi gravada pelos agentes. Yesterday was kind of aggressive for me. I need to know a person because yesterday you touched my wrist. Please, I'm sorry. Just come on in. You used to that? Yes, come in. Segundo a revista americana, os abusos eram algo que muita gente sabia, mas preferia ignorar. A atriz Jane Fonda pediu desculpas a todos porque conhecia as histórias de Harvey, mas preferiu não expor o empresário. Há alguns anos, 2 estrelas de Hollywood teriam feito pressão para barrar uma reportagem sobre o assunto. Os atores Matt Damon e Russell Crowe estão entre os homens mais bem pagos e famosos de Hollywood. Ambos negaram a acusação. Para o psicólogo, foi necessário sair a primeira denúncia num jornal para que várias mulheres denunciassem o assédio em apenas alguns dias. Talvez agora essas atrizes estejam aparecendo como uma forma de se vingar. Tipo assim, agora apareceu uma, eu também vou contar, como uma maneira de dizer, olha, agora eu vou ter uma vingança. Harvey emitiu um comunicado. Negou todas as alegações de sexo não consensual, mas pediu desculpas por seu comportamento e confessou estar em terapia.
O empresário foi demitido da própria empresa pelos outros acionistas. Segundo este site de celebridades, se internou numa clínica para tratar o vício em sexo. Mas as consequências do escândalo podem ser ainda mais sérias. As polícias de Nova York e de Londres abriram investigações sobre as acusações de assédio. Segundo especialistas americanos, se alguma ocorrência for comprovada, Harvey pode ficar até 25 anos atrás das grades. Georgina Chapman, a mulher de Harvey, pediu o divórcio ao marido ao saber das denúncias. Ela considerou as ações dele imperdoáveis e se solidarizou com as mulheres que relataram o assédio. Boa noite. Mais uma vez estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo pela Record TV. Daqui a pouco nós vamos mostrar outras matérias, inclusive de um outro diretor que foi denunciado nesse último fim de semana. E também nós vamos colocar matérias de atores aqui do Brasil, então você não pode perder. Como você viu aí, hoje nós vamos estar falando da ética profissional que todos deveriam ter no ambiente de trabalho, mas que muitas vezes as pessoas atropelam isso, partindo para a falta de respeito e também de bom senso. Por isso a nossa pergunta já está aí. Assédio sexual no trabalho. Muitas não denunciam por conveniência, medo de perder o emprego ou vergonha. Você pode dar sua opinião pelo nosso telefone, que já aparece aí um número, também pelo nosso Skype e pelas redes sociais. E aqui nos nossos estúdios, para nos ajudar, nós recebemos nessa noite a doutora Rosângela Monteiro. Ela é perita criminal e psicóloga investigativa. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Já quero começar fazendo uma pergunta para a senhora. Quando pode já se identificar que está acontecendo no ambiente de trabalho um assédio sexual? O assédio sexual ele é específico do ambiente de trabalho, como o assédio moral. Tá? O assédio sexual ocorre quando a vítima sofre um constrangimento, né, a fim de favorecer esse contato sexual. Então, o indivíduo, o agente, né, ele se utiliza do cargo, da posição que ele tem para constranger a vítima a fim de obter um favorecimento sexual. Em geral, isso não aparece no primeiro momento, porque a vítima ela não sabe direito o que ela tem que fazer. Ou ela não comenta nada e acaba saindo do emprego, ou ela tenta levar de uma outra maneira, levar na brincadeira, fazer que não entendeu, porque na realidade ela precisa daquele emprego. Então é difícil para a vítima chegar num primeiro momento e já denunciar. Tá certo. A gente vai estar falando mais sobre isso. Pastor Valber nos acompanha aqui também. Boa noite. Isso, boa noite a todos. Nós vamos estar ao vivo pelo Facebook do Fala Que Eu Discuto. E você pode não só comentar, mas relatar situações que você já viveu. Tem internautas, inclusive, que já estão deixando a sua história, o seu relato. Você pode compartilhar a nossa página. Hoje é um programa também de denúncia. Você que gostaria de compartilhar a situação que você vem vivendo, estamos aqui ao vivo com vocês. Será que quem é assediado tem coragem de denunciar? A nossa repórter Daniela Marcondes foi às ruas para descobrir. E por um lado, as denúncias de assédio sexual ganham forças entre as celebridades. Por outro, muitas pessoas preferem se esconder com medo de perder o emprego. Mas e você? O que faria se alguém te propusesse o famoso teste do sofá? Você já sofreu assédio sexual no trabalho? Nunca sofri, graças a Deus. Eu já passei só uma vez. Não, eu particularmente não. Muitas vezes. Já sim? E como foi? Você pode contar pra gente? Foi meu primeiro trabalho, eu tive uma proposta bem decente aí do dono da locadora. Eu acabei até saindo desse trabalho. Ficava tirando as brincadeiras, assim, que pra mim eu não autorizei. Como é uma posição maior que a sua, você se sente com medo de falar algo e ser demitida por isso. Cheguei ao ponto de pegar minha bolsa e ir embora e voltar com a minha mãe, né? Porque eu tinha 23 anos de idade, então
Aí minha mãe teve que tomar a frente. Acho que na Europa, não sei que país da Europa, está se criando multa, penalidades para isso. Eu acho que devia também ter aqui no Brasil. Eu acho que é o melhor caminho a denúncia. Você tem que falar, tem que abrir, meter a boca no trombone, falar, tem que falar. Vamos conhecer agora as histórias dos cariocas com a Renata Paiva. Daniela, nossa equipe, veio até as ruas do Rio de Janeiro para descobrir a opinião das pessoas sobre o assédio sexual no trabalho. Uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho revelou que 52% das brasileiras já sofreram assédio sexual, mas apenas 13% delas denunciaram. 20% foram demitidas após a denúncia. Você já sofreu algum tipo de assédio sexual no trabalho? Sim, muitos. Não, nunca sofri. Já. Não, no trabalho não. Não, nunca sofri não. Várias vezes. O que aconteceu? O gerente da loja que queria me promover, só que para me promover eu tinha que promover ele primeiro. O que eu sofri, assim, que eu achei uma falta de respeito, foi um senhor, mais ou menos uns 85 anos, falando que a mulher dele era doente, mas que ele ainda estava queimando uma lenha danada e ficou mexendo no meu cabelo, mexendo no meu braço. Quando o assédio sexual vem da chefia, você acha que a pessoa se utiliza do cargo que ocupa? Muitos fazem isso sim. Eu conheço já uma pessoa que sofreu isso. Você denunciou? Não denunciei porque eu precisava do trabalho. Que situação, e muita gente também sem vergonha, né? Eu vou conversar pelo Skype com a Ana Carolina, ela fala aqui de São Paulo. Ana Carolina, boa noite. Boa noite. Você já passou por essa situação de assédio sexual no trabalho? Passei várias vezes. E como é que foi? A primeira vez, eu trabalhava ali perto do Jabaquara e era um japonês e ele queria que eu fizesse massagem nas costas dele. E aí eu nunca mais voltei no trabalho. No caso, ele era o dono do lugar? Era o dono do local. Uhum. Aí você preferiu abrir mão do trabalho? Abrir mão do trabalho. E naquela situação, como é que você se sentiu? Muito mal, muito mal. Foi a primeira vez. Eu me senti, assim, péssima. Eu cheguei em casa e contei para os meus pais. Meu pai falou, não vai mais, e eu não fui mais. E teve outras situações? Teve. Então, isso principalmente para as mulheres, Ana Carolina, até pela sua própria experiência, infelizmente é mais comum do que se pode imaginar. Sim. Para a mulher é um pouco mais, mas para os homens também. O índice também, ele fica... Eu posso te dizer que 60% mulher, 40% homem. Então, isso acontece também com os homens? Acontece. Tá bom, então. Você conseguiu superar isso ou não? Consegui. Depois do primeiro, do segundo, o primeiro é mais difícil. Eu acho que tudo que acontece a primeira vez sempre é mais difícil. Depois, com o tempo, acaba... não que a gente acaba se acostumando com a situação, mas você passa a ter uma outra visão e passa a ter um outro tipo de atitude. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Conversa mais com outras pessoas. Obrigado pela sua participação, tudo de bom, tá? Obrigada. Nós temos a nossa enquete lá no Twitter que você pode entrar e votar. A pergunta é a mesma. Assédio sexual no trabalho. Muitas não denunciam por conveniência, medo de perder o emprego ou vergonha. Até agora, das pessoas que votaram, 76% medo de perder o emprego. 21% vergonha e apenas 3% conveniência. Entre aí no nosso Twitter e vote na nossa enquete. Agora, doutora Rosângela, também existe, até como a nossa participante falou agora, assédio sexual também no trabalho com homens? Sim. Então, o assédio ele pode ser homem-mulher, mulher-homem, homem-homem e mulher-mulher. Pela experiência da senhora, quando é homem, é mais homem-homem ou mulher-homem? O que ocorre, né, no maior número, realmente é o homem assediador e a vítima mulher. Mas as outras categorias não estão fora disso. Tá? E é interessante, o indivíduo, na realidade, ele utiliza aquela posição que ele tem no ambiente de trabalho para constranger o outro.
Então, por ser um encarregado, um chefe, um gerente, o dono daquela empresa, exatamente, ele se vê numa posição que... favorável, totalmente favorável. E se ele percebe ainda que a vítima necessita do emprego, né, ele já tem esta personalidade de ser um predador, né, ele vai se utilizar dessa condição. Isso pode acontecer no ambiente de trabalho público, em grandes empresas, no ambiente doméstico, com funcionárias, empregadas domésticas. Nós temos em qualquer categoria. Triste, né? Triste. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta interessante para a senhora. Sim. Como é que está nas redes sociais? Olha, a Nívia, ela disse assim, certeza de impunidade. Devido a isso, a pessoa se sente acuada e tem medo de se expor. Então, ela deixou claro que a pessoa não se expõe porque sabe que não vai acontecer nada, pelo menos aqui no Brasil, né? A Rafinha diz, eu passei por isso, no meu caso era medo, pois eu era menor de idade. Também a Edilane diz, na minha opinião, muitas mulheres não contam por medo. E a Jéssica, ela disse, sobre o assunto, qualquer tipo de assédio precisa ser denunciado, não deixar passar, seja físico, verbal. Nós mulheres não podemos nos calar diante de total covardia do que passamos com homens que são verdadeiros monstros, lixo, em nos violar sem consentimento, vontade, etc. Então ela já dá aí o grito de buscar ajuda. Grandes figurões de Hollywood têm a reputação arruinada depois que são denunciados por inúmeras mulheres. Veja a seguir. Bugsy é a história de um mafioso que ajudou a construir Las Vegas, a terra dos jogos e da moral pouco definida. Responsável pelo roteiro e pela direção, James Toback, de 72 anos, ganhou uma indicação para o Oscar em 91. Agora foi denunciado por 38 mulheres, vítimas como a cantora Louise Post e a atriz Adrienne LaValle, que relataram ao jornal Los Angeles Times os abusos cometidos por ele ao longo das últimas 3 décadas. James Toback negou tudo, disse que nunca se encontrou com essas mulheres e que há 20 anos sofre de diabetes e problemas cardíacos, o que tornaria impossível, segundo ele, qualquer tipo de atividade sexual. Para a atriz Julianne Moore, é importante que os culpados paguem pelos erros que cometeram. Vai ser bom se essa denúncia fizer com que outros homens tenham medo, disse o ator e diretor George Clooney. O jornalista que escreveu a matéria com a denúncia disse que desde a publicação da reportagem, ele recebeu vários telefonemas com novas acusações contra James Toback. Agora o número de mulheres que se dizem vítimas dos abusos dobrou, pulou de 38 para mais de 70. Olá, meu nome é Emerson Santana e acredito que o assédio sexual no trabalho não seja denunciado muitas vezes por medo e insegurança das pessoas que sofrem por isso. Muitas vezes pelo medo de perder o emprego. Na situação que o país está hoje, ficar desempregado é muito difícil para qualquer um de nós. Então, eu acredito que as pessoas dentro das empresas usam essa forma de assédio sem medo de ser denunciado por isso. Eu vou conversar pelo telefone com a Carolina Gonçalves, ela fala aqui de São Paulo. Carolina, boa noite. Boa noite, Bispo, tudo bom? Tudo bem, e a sua opinião? A minha opinião é a seguinte, eu ouvi agora, deu até vontade de rir, né? O cidadão falou que ele tem diabetes, problemas de coração, por isso não pode fazer nada. É o primeiro que fala isso. Chega ao absurdo, né? Em primeiro lugar, o machismo. O machismo dentro do nosso país é uma coisa absurda. Aí fora também, mas aqui dentro do nosso país, chega uma proporção absurda. Por isso que envolve impunidade e tudo mais, por causa do pensamento machista que o nosso país tem referente a isso. Eu já tive, infelizmente, várias experiências negativas referente a isso. Uma muito cedo, novinha, logo no meu início de tentando trabalhar, primeiro emprego, e eu consegui um emprego numa empresa enorme, e fiz a entrevista com o dono da empresa, tal, e logo de início ele me chamou para fazer ir até uma reunião de trabalho com ele. Eu sou empregada, vamos? Claro, tudo bem. Fui até a reunião com ele, olha, por favor, a gente já está aqui, eu fiquei de ver um apartamento para comprar, vamos comigo? Falei, beleza, cheguei lá, o cidadão se despiu e me agarrou.
E aí? Né? Eu fiquei numa situação muito difícil e nunca mais voltei no emprego. Ele ainda, mesmo assim, me perseguiu, me fez ameaças e propostas. Não, eu quero você para minha vida, eu vou te dar uma vida maravilhosa. Eu não denunciei, vergonha, eu era novinha, entendeu? Chegou a comentar com alguém? Oi, pode falar. E eu tive novas experiências, infelizmente. Isso é mais comum, mais corriqueiro do que a gente imagina. É que a vergonha faz com que nós sejamos cúmplices da impunidade. Não é só a nossa justiça que faz com que a impunidade se sobressaia, mas nós, através da nossa vergonha, entendeu? Porque, assim, recentemente, eu trabalho com marketing, eu trabalho com muitas pessoas, com homens, eu lido com pessoas dentro do Brasil, fora do Brasil, e me veio uma proposta muito interessante. Eu fechei aquela proposta de trabalho com a pessoa, uma parceria de trabalho excelente. E começamos a nos relacionar e hoje em dia tudo é internet, é WhatsApp, você consegue estar pessoalmente com a pessoa o tempo todo, ainda mais que o nosso trabalho abrangia muitas viagens, muitas coisas. E um certo dia, o cidadão me chama no vídeo e já me chama despido, né? Eu desfiz o negócio, mas é mais comum, infelizmente, do que a gente imagina, mas eu acho que nós... Então, na sua opinião, no caso das mulheres, não denunciam mais devido à vergonha. Tá bom. Vergonha. Carolina, obrigado por você compartilhar com a gente aqui, infelizmente, essas tristes experiências, tá bom? Infelizmente. A gente até se perde a oportunidade, não sei se perde, né? Por causa desse tipo de coisa. Tá bom. Obrigada, boa noite. Boa noite, fica com Deus. Doutora Rosângela, na opinião da senhora, está crescendo mais o número das denúncias ou nem tanto? E por que se está crescendo? Por que a senhora vê esse crescimento? Olha, essa lei do assédio sexual, ela é relativamente recente. Né? Ela foi criada em 2001. O assédio moral em 2006. Então, a divulgação já é grande. Mas o maior problema da vítima do assédio é que ela se vê sozinha. Por incrível que pareça, as outras pessoas, os outros funcionários, mesmo que eles percebam esse tipo de coisa, eles acabam procurando não se envolver na situação. Ou por receio também de perder o emprego, né? Ou por acreditar que a pessoa que está sendo assediada, de alguma forma, ela teve algum tipo de comportamento que tenha levado a isso. Isso é muito comum. E não são só os homens, não. As mulheres também. É interessante esse aspecto. Então, ao invés das mulheres, por exemplo, no caso de assédio, de a vítima ser uma mulher, elas se solidarizarem, não. Elas chegam, mas ela é o jeito dela falar, talvez é uma forma dela se vestir. Ela deu confiança. Machistas, então a vítima também, por incrível que pareça, isso parte mais até das mulheres. Então tem aquelas pessoas que realmente procuram não se envolver, porque falam, isso vai trazer problema para mim, né? Eu posso vir a perder o emprego, mas realmente pessoas que até fazem esse tipo de comentário. Então a vítima se sente muito sozinha. Daí, esse medo e esse receio de levar adiante. Mas para a senhora isso tem crescido? As mulheres denunciarem ou não? Olha, eu não vejo. Tá? Eu acho que as denúncias deveriam ser muito maiores, justamente por essa questão, até hoje. Algumas pessoas desconhecem e outras não se sentem apoiadas para levar isso adiante. Agora a gente vai falar de um caso aqui no Brasil que todos viram nos meios de comunicação. José Maia era considerado um dos maiores galãs da TV brasileira, mas tudo mudou depois do desabafo público de uma única mulher. Um dos astros mais conhecidos da TV, com prestígio na emissora em que trabalha. Ela não era diretamente subordinada a ele, mas no texto em que denunciou o assédio sexual de que foi vítima, fica claro o medo de uma represália profissional. Será que vão me contratar outra vez? José Maier e Su Tonani trabalharam juntos em uma novela, ele como um dos protagonistas, ela como figurinista, profissional que cuida das roupas dos atores.
Depois de o contato profissional entre eles acabar, Su Tonani escreveu uma carta aberta na internet. Um desabafo que chocou fãs e o público de uma maneira geral. Su escreveu que reagiu, disse que não queria, que ele não podia tocá-la, que se ele encostasse a mão nela, iria ao setor de recursos humanos. Segundo ela, o assédio subiu de tom. Em fevereiro de 2017, dentro do camarim da empresa, na presença de outras 2 mulheres, esse ator branco, rico, de 67 anos, que fez fama como Garanhão, colocou a mão esquerda na minha genitália. Su Tonani diz que procurou ajuda dentro da emissora. A empresa reconheceu a gravidade do acontecimento e prometeu tomar as medidas necessárias. E pergunto, quais serão as medidas? Quando a carta foi divulgada, não era mais possível tratar o assunto como uma questão interna. O conteúdo explosivo se espalhou pelas redes sociais, causou indignação e revolta de atrizes. Muitas vestiram camisetas com a frase que virou o lema do movimento. 4 dias depois da divulgação da carta, ele se pronunciou e pediu desculpas. José Maier classificou o assédio como brincadeiras de cunho machistas, que ultrapassaram os limites do respeito. Maier diz que é, sim, fruto de uma geração que aprendeu erradamente que atitudes machistas, invasivas e abusivas podem ser disfarçadas de brincadeiras ou piadas. O que eu diria é que esse tipo de atitude, ela foi sempre mais oculta, mais encoberta do que o que ela é hoje. Mas a aceitação do abuso, a aceitação do assédio, do constrangimento, as mulheres nunca aceitaram isso. As mulheres sempre se sentiram constrangidas, né? E sentiram ou medo, ou revolta, um desconforto muito grande, né? Por mais que vivemos em pleno século XXI, existe um grande preconceito para aqueles que sofrem esse tipo de abuso do empregador. Então, temos uma posição jurídica, uma posição profissional, que essa omissão trata-se estritamente por conta desse preconceito que a vítima vai enfrentar perante a sociedade. Nós temos a nossa enquete. Eu quero ver se mudou alguma coisa. Coloca aí, por favor. Mudou pouca coisa. Até agora, 71% dos que votaram, medo de perder o emprego. 27%, vergonha, apenas 2%, conveniência. Você pode votar na nossa enquete aí no Twitter. Vou pedir para o pastor Valber conversar com Estevão Moraes, ele fala lá de Fortaleza, no Ceará. Estevão, boa noite, tudo bem? Boa noite, Valdo. Prazer falar com você. A sua opinião? Na minha opinião, a maior parte das pessoas não denunciam o assédio sexual por medo de perder o emprego. A necessidade fala mais alto. Sim, às vezes a maior parte dos assédios, né, é sofrido por mulheres e elas às vezes não têm outra fonte de renda, né, tem a família para sustentar e por isso acabam não denunciando. Tá bom então, Estevão. Muito obrigado pela sua opinião. Boa noite. Boa noite. Eu tenho até aqui uns casos, bispo, que relataram. A Marcinha, ela disse o seguinte: eu já passei por isso, trabalhava de gari, as meninas que trabalhavam lá disseram para eu ficar no emprego, eu tinha que ficar com o fiscal, achei que era brincadeira, mas num belo dia ele tentou me beijar e disse que eu tinha de ficar uma noite com ele. Eu disse que nunca faria, eu perdi a conta, achei um absurdo. Também tem um caso muito parecido, a H. Rodrigues, ela disse: sofri assédio sexual no meu trabalho, meu gerente, gravei os assédios, falei com a dona da empresa, ela me mandou embora, estou passando por necessidade, ela me colocou frente a frente com o assediador e ele continuou trabalhando lá. É uma revolta. Que coisa. Aproveitando, diante desses 2 últimos relatos aqui que o pastor Valber leu, doutora Rosângela, qual é a pena para assédio sexual no trabalho? A pena é de 3 meses a 1 ano.
Muito em fraca, geral, né? muito fraca. Isso se a pessoa levar adiante. Vocês estão percebendo como a coisa funciona? Ou a mulher sai do emprego, né? Ou ela acaba perdendo o emprego. E aí ela não vai levar adiante isso na justiça. É muito difícil. Porque se os próprios colegas não dão suporte, ela não vai ter isso. Porque é muito importante, nesse caso, testemunha para levar adiante na justiça. É importante que você tenha testemunha, que você anote todas as condições. Se você está ao lado de pessoas que não estão dispostas a colaborar, estarem ali presentes como testemunha, não tem condição de levar adiante. Nós ouvimos nos Estados Unidos 25 anos a possibilidade do produtor anos, e exatamente, a prisão. A pena. No Brasil, agora, 3 meses a um ano. 3 meses a um ano. Isso aí, quando ele é penado. Porque senão isso pode ser transformado numa cesta básica, trabalho na comunidade, o indivíduo réu primário. Então a gente pode dizer que, na verdade, não tem punição. Não tem punição. Esse é um outro fator que colabora para isso. Porque a pessoa sente que não tem impunidade, que não tem a justiça não foi feita. E vem aquele sentimento de impunidade. Que coisa, né? Na próxima matéria, veja como é possível defender-se do abuso sexual por meio das leis, como a gente está falando aqui, da justiça, sendo que a lei para isso, como a doutora colocou aqui, é bem fraca. Em 2011, o diretor de novelas da TV Globo, Denis Carvalho, foi acusado de realizar os chamados testes do sofá. O ator Nil Gomes afirma que manteve uma relação com o diretor em troca de um papel na televisão. Tive um envolvimento com ele por mais de 2 anos, né? Com a promessa dele me colocar na próxima novela dele. O ator chegou a entrar com uma ação na justiça contra o diretor, mas perdeu o processo. A primeira lei que trata do assédio sexual é apenas de 2001. Diz o texto que o crime se caracteriza por constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. A pena é de 1 a 2 anos de prisão. Kelly Rios passou por essa situação logo no primeiro emprego, aos 19 anos. Ele me ofereceu um café, falei, tudo bem, a gente tomou o café e eu levantei e disse, olha, eu preciso voltar porque eu tenho muita coisa para fazer, estou enrolada. E aí nisso ele levantou comigo, trancou a porta e me jogou contra a parede. Na época, ela não teve o apoio dos colegas, sentiu culpa e vergonha. Eu falei piada, porque todo mundo achou engraçado, todo mundo achou divertido. Ninguém viu o problema, ninguém achou que aquilo era um absurdo. Não é uma brincadeirinha machista, é um abuso. Eu fui tocada por uma pessoa que eu não queria. Nos Estados Unidos, denúncias de assédio sexual contra celebridades são mais frequentes. O comediante Bill Cosby enfrenta uma acusação na justiça pelo abuso sexual de 2 adolescentes. Ao longo da carreira, fez vários acordos financeiros com vítimas que poderiam processá-lo e não o fizeram. Em décadas de atuação, ele teria abusado de pelo menos 50 mulheres. A TV americana viu outro caso repercutir. O apresentador Bill O'Reilly, a maior estrela de um canal de jornalismo, é suspeito de ter abusado de 5 mulheres. Ele teria pago para que elas não o denunciassem. O'Reilly tem tanto prestígio que até o presidente Trump saiu em defesa dele. Disse que Bill é uma boa pessoa e que não acha que ele tenha feito algo de errado. Seja ele culpado ou inocente, o fato é que mais de 20 dos patrocinadores do jornalista deixaram o programa. Donald Trump é conhecido pelo temperamento explosivo, pelas declarações polêmicas e mais uma vez causou indignação entre o público. No ano passado, um vídeo gravado em 2005 ganhou os tabloides de notícia. Em uma entrevista com o apresentador Billy Bush, dentro do ônibus do programa Access Hollywood, o republicano se gabava por sua posição, por seu poder e pelas vantagens que ele poderia ter diante das mulheres. Ele usou termos vulgares para se referir a elas. Falou inclusive sobre a tentativa de conquistar uma moça casada.
Sabe, eu sou automaticamente atraído pela beleza. Eu simplesmente começo a beijá-las. É como um imã, simplesmente beijo e nem espero. E quando você é famoso, elas deixam você fazer isso. Você pode fazer qualquer coisa. Diante de todo o alvoroço, o magnata negou publicamente em um comunicado. Isso era uma brincadeira de vestiário, uma conversa particular. Com o vazamento deste vídeo, outras 11 denúncias por conduta sexual inapropriada, pouco a pouco começaram a surgir. Rachel Crooks, ex-recepcionista da Trump Tower, que na época trabalhava para o empresário, relatou que ele a beijou em um dos elevadores do prédio. Me senti insignificante. Jessica Drake, uma atriz de filmes pornô, contou ter sido pressionada para ter relações sexuais com o empresário. Ela afirma que o conheceu em um torneio de golfe em 2006. Ele teria lhe oferecido a quantia de $10 mil e seu jato particular, caso ela aceitasse o encontrar em seu quarto de hotel. Jessica Leeds confessou que conheceu Trump em um voo doméstico. Quando terminaram de jantar, ele a atacou. Parecia um polvo com 8 braços e mãos por toda parte. Quando Trump botou as mãos por baixo da saia dela, Jessica se mudou para a classe econômica. Mulheres que inicialmente, por medo, preferiram se calar. Mas a coragem de uma trouxe à tona outras 11 revelações. Quando o desrespeito invade o ambiente de trabalho, como não se prejudicar diante do assédio? Meu nome é Soile, eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Acredito que as pessoas não denunciam assédio sexual no trabalho, mas por medo, por vergonha de se expor e medo de represálias, porque sabemos que é difícil, muito difícil alguém assumir esse tipo de situação. Jamais por conveniência. Não creio nisso. A gente vê, doutora, que na maioria dos casos, quando envolve famosos, há sempre aquela desculpa que tem algum distúrbio, que nem foi colocada na matéria, nos casos aqui do Brasil. Sim. Há uma colocação errada de palavras, não é assim? Claro, essa é o primeiro argumento que vai aparecer. E para a senhora existe isso mesmo de distúrbios? Olha, na realidade, esse tipo de comportamento ele pode ser decorrente de 3 situações. Falha de caráter mesmo da pessoa. Seria a primeira. É a primeira e a grande maioria. Tá? Mas nós temos aqueles casos em que o indivíduo realmente apresenta um distúrbio. Mas ele vai ter um comportamento diferenciado em todos os segmentos da vida dele, não só nisso. Então a gente pode ter um indivíduo que tem dificuldade para se relacionar, ou ele tem uma personalidade esquizoafetiva, pode aparecer esse tipo de coisa. Tá? E nós temos também, pode ser que seja um indivíduo que tem uma personalidade antissocial, que nós denominamos psicopatas, tá? Que aí que tem esse tipo de comportamento, mas plenamente consciente. Tá? Ele não tem limites. Mas a grande maioria dos casos, na grande maioria desses casos, não existe nenhum tipo de distúrbio mental, não. É questão de caráter mesmo. Questão de caráter. Oportunismo, né? Um indivíduo oportunista, e como ele está numa condição favorável, ele vai usar isso para poder assediar. Agora, nosso tempo aqui, doutora, passa muito rápido. Sim. O que fazer para mudar isso? Para realmente poder inibir essas situações, no caso, no ambiente de trabalho? O que a senhora vê que poderia ser feito para, não digo acabar com isso, Sim. mas diminuir bastante esses casos? Olha, a primeira ação que tem que ser feita é alterar o Código Penal. Nós estamos ainda com o Código de 1941. Tá? Então, 1941? Exatamente. Então, a sociedade mudou, as pessoas mudaram, tudo mudou. Então, precisa alterar esse código, atualizar, né? A gente rever essa questão da punição, das penas, que não sejam tão brandas, porque isso inibe, certamente. Nós vimos agora aí a diferença. Aqui nós temos penas de 3 meses a 1 ano, nos Estados Unidos pode chegar a 25 anos. Pode chegar a 25 anos. Né? Então, primeiro é cuidar dessa parte penal. E depois, evidentemente, a conscientização de todas as pessoas e das empresas com relação a isso. E que elas se sintam mais seguras, né, em procurar pela justiça. Tá certo. Vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete lá no Twitter? Coloca aí, por favor. Então,
ganhou disparado medo de perder o emprego. Foi o que muitas pessoas até falaram nas ruas, tanto aqui do Rio, lá do Rio, como aqui de São Paulo. 26% vergonha e apenas 3% conveniência. Eu quero convidar você agora, independente de religião, de qualquer outra coisa, a você participar conosco do momento de fé que sempre realizamos aqui no programa, onde formamos aquela corrente positiva. Inclusive você que passou por essa situação e até hoje não conseguiu superar, isso tem te feito mal e já faz tanto tempo. Se você puder, quiser, prepare um copo com água, deixe perto do seu televisor. E vamos agora juntos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, unimos a nossa fé com cada uma dessas pessoas, com essa que não consegue nem fechar os olhos, está olhando para o seu televisor fixamente, devido a essa dor que ela traz dentro dela, que com o passar do tempo não tem diminuído, só tem aumentado. Essa ferida só tem ficado maior, desse trauma, desse complexo, dessa situação que esta pessoa viveu e até hoje continua trazendo os prejuízos à vida desta criatura. Age no ser desta pessoa, meu Deus, para curar ela por dentro, para que ela possa vencer essa tristeza. Venha, meu Senhor, com o teu Espírito, trazer a paz que esta pessoa não tem encontrado em nada e em ninguém. Que o teu poder venha libertar esta pessoa de tudo que é negativo, de tudo que até aqui vinha dominando a mente, vinha dominando o ser desta pessoa. Traz a tua vida, ilumina ela com a tua luz, que ela consiga superar, vencer. Essa que não conseguia dormir devido à insônia, que após essa oração ela consiga dormir, ela consiga descansar. Esta pessoa que está debilitada na sua saúde, que o milagre aconteça e a saúde dela seja restabelecida, restaurada. Ajude a todos, meu Deus, que se comunicaram conosco, que deixaram aqui seu nome, o nome de familiares, que todos, pela ação do teu poder, sejam ajudados e que a água que ela preparou seja pela fé consagrada e quando ela beber, que seja o teu poder, a tua vida operando nela. É o que te pedimos e crendo, é o que te agradecemos com toda a fé. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que através da fé, Deus nos ouviu. E crendo, você que pôde preparar da água, beba da água. Abraça-me, ó Deus. Que bom, eu tenho certeza que você já percebe algo bom, uma paz, uma tranquilidade aí dentro de você. É um pequeno sinal da ação do Espírito de Deus na sua vida. Agora, ele não quer fazer só isso, ele quer fazer muito mais, mas depende de você agir essa fé que existe aí dentro de você e se aproximar dele. E você buscando a ele, como ele orienta, eu tenho certeza que a mudança vai acontecer aí dentro de você e vai se refletir do lado de fora. E você tem a oportunidade, já hoje, quarta-feira. Procure a Universal mais perto aí da sua casa. Não deixe que nada impeça você de buscar ajuda. Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, em 3 horários. 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e à noite, às 8 horas da noite, nesse endereço que aparece aí no seu televisor. Doutora Rosângela, quero agradecer muito a
presença da senhora aqui, foi esclarecedor as coisas que a senhora colocou, que a senhora falou. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Tá aí Obrigado. o contato da senhora, a gente colocou antes também, pode colocar de novo. Tá aí o site, né? Isso. Que a senhora deixou, as pessoas que querem mais informações. Certo. Agradeço muito. Eu que tá? agradeço a oportunidade. Tudo muito de obrigada. bom para a senhora e para a sua família. Muito obrigada. Pastor Val, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, Bispo. Prazer é meu. Boa noite a todos. E amanhã nós estamos de volta com mais um programa Fala Que Eu Te Escuto e contamos mais uma vez com a sua audiência, com a sua participação. Até lá.